maioria dessas feridas, elas são provocadas e nosso ser ele é lesado lá na primeira infância. Algumas até 1 ano, outras principalmente até os 7, 8 anos. E algumas dessas rejeições, quais seriam essas? Quais seriam essas feridas? Né? A primeira delas é a rejeição, tem também o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Então, quando nós passamos por isso, principalmente lá no início da infância, essas situações, a gente acaba ferindo o nosso ser, a nossa mente. E aqui fala assim, bem interessante, que diz aqui, ó, nós, como não sabemos como lidar com essas feridas, desenvolvemos máscaras, né, para escondê-las, acreditando que assim desaparecerão, mas com o passar do tempo elas se tornam mais e mais profundas, atrapalhando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, roubando a nossa felicidade e nos distanciamos de quem nós realmente somos. Olha só o que fazem essas feridas, né? Situações que a gente passa na infância e que acaba acarretando em sérios problemas, né? E a maioria de nós, a gente nem percebe, nem sabe, a gente só vê que a gente não alcança aquele resultado, que a gente não está gerando tantos frutos como nós gostaríamos, que a gente não está tendo aquele sucesso que a gente deseja, e aí a gente tem que buscar fazer essa autoanálise. Engraçado que dessas feridas existem três grandes bloqueadores, né? 3 grandes bloqueadores que nos afetam. O primeiro bloqueador e o mais terrível, que era o que eu mais, na verdade, ainda enfrento, eu estou no processo de cura sobre isso, é a autoimagem. Nós, muitas vezes, temos uma imagem distorcida de nós mesmos, né? Então, eu fui tão abençoada, eu falo assim, eu fui tão abençoada porque até os meus 17 anos, eu me achava um nada assim. Não tinha, não era frequentadora de nenhuma igreja, então não tinha um apoio emocional, não tinha nada. Meus pais, eles deram o melhor deles, o máximo deles, mas o suporte deles não foi suficiente, bem pelo contrário, foi infelizmente corrosivo, né? Como muitas vezes nós somos, né? Nós muitas vezes ferimos as pessoas, e eu fui muito ferida, até dentro de casa. E isso acabou afetando muito a minha autoimagem. Mas eu fui tão feliz porque Deus colocou um anjo aqui dentro da minha casa. E esse anjo se chama Débora. E eu fui tão abençoada porque é uma pessoa que, não sei por que cargas d'água, tem uma admiração por mim, sempre teve. Diz ela que desde que começou a trabalhar com a gente há muitos anos atrás, no Tucanos, né, uma das nossas empresas, ela já tinha eu como uma pessoa assim que ela gostaria que ela se espelhava, que ela gostaria de ser parecida. E alguns anos se passaram, ela acabou saindo da empresa, mudando de cidade, e eu acabei entrando em contato com a Débora. Débora, o que você está fazendo? Ela falou, estou num excelente emprego aqui e tal. Eu queria que ela trabalhasse com a gente, né? Porque a nossa babá, que já trabalhava mais de 2 anos, ela ia abrir um negócio próprio. E aí, convidei ela para trabalhar com a gente, não deu porque ela estava num bom emprego. Mas ela falou, olha, Deila, vou passear final do ano e a gente acaba se falando. E eu fiquei super frustrada, mas dentro do meu coração, a minha intuição dizia, não vai atrás de ninguém. Olha só, mais um depoimento, assim, um testemunho para vocês. Não vai mais atrás de ninguém, não vai atrás de nenhuma babá. E aí vieram 2 pessoas para falar comigo, para serem babás, e eu pensei, eu não sentia que era. Passaram-se, fala aí, Débora, pra gente, uns 3 meses, mais ou menos uns 3, 4 meses, eu ainda sem babá, só que eu não estava procurando, porque eu sentia, não precisa procurar. Sabe, eu não sei, é algo muito estranho, assim, eu não sei, não tenho como explicar. E aí, dona Débora me liga, Deila, tá de pé ainda a tua proposta? Porque, na verdade, a proposta que eu fiz para ela não era só para ser babá. Eu falei, olha, temporariamente eu preciso de tua ajuda, porque a babá aqui de casa precisa sair, ela deu um tempo, né, no máximo 3, 4 meses, e eu preciso de alguém, mas depois, porque eu tenho o projeto Guardiã do Lar, eu quero que você me ajude a encabeçar esse projeto, para ajudar mulheres, tal, dentro da minha experiência. Ela super topou e veio.
porque ela disse: Deila, a empresa fechou. A empresa que eu tava fechou. A empresa que ela amava, ganhava super bem, fechou. E aí a Débora veio. E aí mais um testemunho. E aí ali eu senti o porquê que eu não deveria procurar outra pessoa. Porque o Senhor já sabia que isso ia acontecer. Só espero que não tenha sido o Senhor, não. Não vou ser tão audaciosa em pensar que foi Ele que fez fechar. Não, tô brincando. Mas, por que eu tô falando da Débora? Porque ela foi a chave, a pessoa perfeita para morar dentro da minha casa. Porque é uma pessoa sensacional. E é uma pessoa que sempre olhou para mim e fala: como eu te admiro, como você é bonita, como você é inteligente. E era a pessoa que eu precisava. Porque a maior ferida emocional que eu tinha e ainda tenho era da autoimagem. Uma autoimagem completamente distorcida. Eu sempre tive muito problema com a minha autoimagem. Sempre me achei a mais incapaz, a incompetente, a feia, a que tem o cabelo que... São tantas coisas que eu criei dentro da minha mente, que criaram, que eu ouvi, né? Infelizmente os nossos pais acabam falando coisas na emoção e na raiva, e a criança grava. E eu me sentia muito pior. São coisas que é desprezível pensar o que eu pensava sobre mim mesma. E esse serzinho que entrou na nossa vida, ela foi capaz de, aos poucos, ir me ajudando a encontrar uma imagem melhor de mim mesma. E eu sou muito grata a ela. O segundo, são 3 bloqueios que realmente ferem muito a nossa alma. O primeiro é a autoimagem. O segundo é a escassez. Isso é um bloqueio também terrível. Quando nós passamos necessidade na infância, ou quando nós sofremos algum tipo de perca grande ou algo do tipo, a gente acaba tendo esse grave bloqueio também, que é da escassez, medo de perder, avareza, e isso também atrapalha muito a nossa vida. O terceiro bloqueio, que também são os 3 maiores que eu tô falando, é a necessidade de aprovação, e esse também era muito forte dentro de mim. Nada que eu fazia estava bom. Nada que eu fazia eu conseguia tomar uma decisão. Não, é isso. Sempre precisava alguém para confirmar que aquilo estava bom. Tudo, qualquer situação. Totalmente indecisa. Faço A ou faço B? Me ajuda a decidir. Então, a indecisão é muito grande para uma pessoa que tem esse bloqueio de nunca se sentir aprovada. Ela sempre precisa da confirmação de alguém. E aqui fala também que toda ferida é um sinal que precisamos de atenção para que não vire uma doença grave. Então, quando a gente percebe que tem uma dessas feridas, a rejeição, o abandono, quando a gente percebe que foi traído, se sentiu injustiçado, né, a gente precisa realmente enxergar essa ferida e curar. E é muito triste falar que uma pessoa que tem esses bloqueios, que tem essas feridas, elas não conseguem governar a si mesmas, porque elas se sentem muito incapazes, não dominam a si próprio. Eu amei um livro que eu ganhei de um colaborador meu faz uns 3, 4 meses, e esse livro, ele fala justamente sobre isso. Aprenda a dominar a si mesmo para dominar os outros. Então, uma das coisas mais importantes é a gente realmente aprender a dominar nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa boca, a nossa fala. E esse, na verdade, é o maior de todas as coisas que a gente tem para fazer na vida, é a tarefa mais difícil, né? Dominar a si mesmo. É uma briga intensa entre espírito e a carne. E é engraçado que quando nós pensamos nessa briga entre sombra e luz, nós imaginamos que o nosso espírito, ele conheceu o céu, mas os nossos olhos, eles não conheceram o céu. Os nossos olhos são da terra, né? A nossa carne, ela veio da terra. E para o nosso espírito é muito fácil
Ele sempre está nos orientando, falando para nós mesmos, aquela intuição que vem no nosso coração, você é capaz, você consegue, você é isso, porque ele viveu milhares de anos com Deus. Nosso espírito viveu milhares de anos, aprendeu, cresceu, progrediu, e quando nós nascemos aqui na Terra, nós esquecemos de tudo, veio o véu do esquecimento, e aí veio a carne, né? E nós estamos aqui para que o espírito vença a carne, mas como é difícil, que tarefa difícil. E uma das tarefas que eu gostaria de passar para vocês, né? Primeiro são, eu enumerei aqui, acho que são 5, deixa eu dar uma olhada aqui, 5 itens sobre esse assunto, isso, 5. O primeiro deles é entender o que é o que é isso de ferida emocional. O segundo é reconhecer, será que eu tenho uma ferida emocional? Será que eu tem alguma coisa na minha vida, alguma ferida que está lá guardada dentro existe um alçapão. Muitas vezes nós temos, a nossa mente é como se fosse, muitas vezes a gente esconde coisas dentro de um alçapão. Essa frase eu ouvi da minha terapeuta, porque eu já vou falar para vocês, porque antes eu depositava todas as minhas dores somente na fé, mas eu vi que ainda não estava sendo o suficiente, que as escrituras, que aí da igreja, o trabalho ao próximo, abnegado, não estava sendo o suficiente para curar. E aí eu fui em busca de uma psicóloga. Isso a Sara tinha... Na verdade, a minha muleta foi a Sara, que a escola falava, Sara não tá indo bem na escola, tá aí. Eu chamei uma psicóloga, a gente teve consultas em casa com a psicóloga para ela. E aí eu também comecei a fazer a consulta, na época ainda estava em negação, né? E aí passaram-se mais alguns anos, fiz 1 ou 2 anos de acompanhamento, e agora, mais ou menos 1 ano atrás, eu fui em busca de uma terapeuta, e como ela é maravilhosa, Josiane Ferreira, lá de Jaraguá. E ela é terapeuta sistêmica familiar, empresarial, e tem me dado conselhos incríveis e tem me ajudado muito a liberar esses lobos que estavam dentro desse alçapão, né? E então todos nós muitas vezes temos esses lobos dentro que nós tememos e a gente vai lá e tranca o alçapão e fica lá escondido. Mas muitas vezes nós temos que abrir esse alçapão e deixar eles embora, né? E a gente só deixa eles embora quando a gente reconhece que eles estão lá dentro. Quem são? Por que estão? Né? Interessante falar também que aqui diz também que essas feridas que nós temos, né, que estão doendo aqui dentro, que estão gritando dentro de nós, que muitas vezes nós não entendemos, elas foram criadas e geradas na nossa infância através de frases, né? Que tipo de frase que muitas vezes a gente ouviu na nossa infância que gerou essas feridas? Você não pode, você é uma burra, você é uma incapaz, você não vai dar em nada, você é uma preguiçosa, você é uma relaxada. Que outras? Coloquem para mim, que tipo de frases que vocês muitas vezes ouviram na infância de vocês, que foram frases ruins e que ficam muitas vezes na mente de vocês. Que tipo de frase? Eu ouvi todas essas aí que eu falei, eu ouvia muito, mas principalmente eu ouvi uma frase que eu era burra, né? Eu sempre ouvia muito que eu era burra. E isso acabou gerando muito problema, né? Muito problema. Eu descobri que eu gostava de ler aos 17 anos. Até então eu nunca havia lido um livro, né? Todos aqueles livros da escola que são obrigatórios de literatura, todos eu pegava o resumo dos homens, passa o resumo e tal, e acabava, nunca lia. Porque eu sempre ouvia o meu pai falando, eu tenho essa biblioteca cheia de livros, vocês nunca leem nada, vocês são todos uns burros, né? Desculpa aí, pai, sou obrigada a contar teus maus feitos, mas é normal, né? Eu não te culpo por nada, eu te amo do mesmo jeito e você foi muito importante, porque se eu não fosse essa pessoa hoje que eu sou, né, talvez eu não seria uma pessoa, não seria Deila, né? Deus me colocou dentro do lar da Glaíra e da Deila para passar tudo o que eu passei para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E lá no final vocês vão entender o porquê é importante a gente passar por isso. Ainda não vi. Quem que ouviu frases ruins aí na infância? Quero saber que tipo de frases vocês ouviram na infância aí, para contribuir. E essas frases, muitas vezes, quando nós vamos tomar uma decisão, e muitas vezes uma decisão difícil, elas vêm bem na hora que você precisa. É como se fosse um luminoso estampado na nossa testa. Vem,
você não vai conseguir. Não se comprometa. Você não é de palavra. Você é uma burra. Quem já ouviu? Quem muitas vezes entra isso? Tá para tomar uma decisão, tá para fazendo alguma coisa e vem isso na mente de vocês? Será que sou só eu que já ouvi isso? Né? Então, essas frases são muito, muito difíceis, né? Tem uma experiência também de um dos livros que eu li, que a pessoa, ela relata que a mãe dela faleceu ao dar à luz para ela. Na verdade, foi assim, ela já estava tentando engravidar há muito tempo tentando engravidar e não engravidava. E a pastora dela, a pessoa que era responsável, né, cuidava dela, perguntou: o que aconteceu na tua infância? Conta um pouco da tua história. Como foi a tua mãe? Como foi teu pai? E essa pessoa falou: olha, a minha mãe faleceu quando teve pré-eclâmpsia de mim, então não conheci minha mãe e meu pai me deu para os meus avós me criarem. E ela ouviu: tá aí o problema, que ela não engravida. Acho que ela tem medo da morte. É esse bloqueio dela, é essa ferida emocional dela. E aí, o que ela fez? Ela falou: não, mas isso tá super bem resolvido, fui super bem criada, bem amada pelos meus avós, tal. Tá tudo resolvido. E o espírito tocou o coração daquela pastora e ela falou assim: não. Deus falou pra ela precisa resolver, tá aí a ferida dela. E aí a pastora ligou para ela, falou: não, fica tranquilo, tá bem resolvido, tal. E essa pessoa, ela estava para fazer uma missão lá na África. E aí Deus tocou no coração da pastora de novo: vai, conversa com ela, porque ela não pode ir para a África com essa ferida. E aí ela chegou, né? Foi e falou assim: olha, a gente precisa resolver isso. Eu já falei, não tem problema, não, tal. Então faz o seguinte, vamos fazer só uma oração? E as duas se ajoelharam, foram fazer uma oração e ela começou a falar. E aí depois da oração ela se abriu, ela falou: pode sentar na cama que a gente vai conversar. Eu vou te guiar para uma meditação. E essa pastora é uma psicóloga também. E ela começou a guiar essa mulher para uma meditação. E imagina você agora na sua concepção, e começou a fazer a meditação guiada. Você está com 1 aninho de idade e está acontecendo isso, acontecendo aquilo, você está sendo cuidada pelos seus pais, depois pelos seus avós. E aí do nada ela começou a gritar: eu não queria ser cuidada pelos meus avós, cadê o meu pai que me abandonou? Eu quero meu pai. E aí ela começou a verbalizar tudo que estava dentro do alçapão do coração dela, porque ela reprimiu aquele sentimento, ela reprimiu aquelas dores, e nem ela mais lembrava que ela tinha aquelas dores. Mas quando a psicóloga entrou em meditação, aquilo reverberou, saiu do coração dela, e aí começou o processo de cura. Porque ela reconheceu aquele sentimento, ela soltou, ela externalizou e ela pôde conversar sobre aquele assunto. Então, muitas vezes, dentro de nós, tem uma situação escondida e a gente precisa buscar, né? E agora, o passo 3, né? Primeiro, reconhecer, entender o que é ferida emocional. Segundo, é buscar reconhecer sentimentos, alguma relação, algo que está impedindo o nosso progresso, nosso crescimento, nossa prosperidade, nossa espiritualidade ou a maternidade, né? Alguma coisa. Às vezes o meu sonho é dirigir, eu não consigo dirigir. Algum bloqueio tem, mas esse bloqueio não é a raiz do problema. É um sinal, isso é uma ferida, é um sinal. E a gente tem que cavar e buscar. Por que disso? O passo 3 ali eu coloquei: se eu não me curar, o que vai acontecer? Se eu não buscar essa cura, se eu não reconhecer, se eu não entender o que tem de errado comigo, o que vai acontecer? E aqui eu escrevi assim: quando as pessoas criticam você e você acha que fizeram maldade para você, então muitas vezes a gente recebe uma crítica, alguém faz algo maldoso pra gente e a gente começa a se vitimizar. Ou como por exemplo, o exemplo do meu pai. Meu pai, ele deu o melhor dele, mas o melhor dele não tinha recursos para lidar com uma criança, às vezes de 8, 9 anos, que não conseguia, por exemplo, aconteceu uma situação que eu estava no 2º ano
talvez ele nem lembre, mas eu estava no segundo ano, eu lembro da cena, eu lembro da mesa, eu estava agachada numa mesa na casa da minha avó, que nós moramos uns 2 meses na casa da minha avó, e eu lembro da cena eu perguntando pro meu pai como era aquela conta de divisão, que estava começando, eu acho que era divisão uma conta, e ele se irritou tanto comigo, com certeza ele estava estressado, porque ele estava na casa da minha avó, imagina, morando de favor, ele ficou tão estressado que eu não entendia aquela conta. E ele bateu no meu rosto e me chamou de burra. E algo que é inesquecível. E eu sempre tive problema com matemática. Sempre tive problema. Mas eu passei a vida inteira, até 2 anos e meio atrás, culpando meu pai. Porque se ele não tivesse assim, porque se ele não tivesse falado aquilo pra mim, porque se ele tivesse me apoiado, porque se ele não me chamasse de burra, porque se ele tivesse me ajudado. E eu passei uma vida dentro de mim cobrando aquilo que ele não pôde dar, mas ele não tinha recursos internos naquela ocasião para lidar com aquela criança. Mas eu passei a vida cobrando. Eu passei a vida reclamando, angustiada. Essa era uma ferida que eu tinha. E hoje eu tenho dó. Meu pai tinha 24, 25 anos. Imagina eu com 40 ainda, às vezes faço isso. Imagina eu com 24. Com 3 filhos, 4 filhos na casa de alguém. Então, nós precisamos parar de usar isso como muleta. E qual é o problema de eu não curar isso? É eu ficar culpando os outros pela vida de merda, muitas vezes, que eu tenho. Desculpa a expressão. Mas muitas vezes a porcaria de vida que a gente está escrevendo é porque a gente está culpando as outras pessoas. Está culpando a mãe, está culpando a avó, está culpando o chefe, está culpando seja lá quem for, está culpando Deus, que é o pior ainda. E nada muda, porque eu não paro de culpar o meu marido, não paro de culpar os meus filhos. E eu não trago a responsabilidade para mim. E a minha vida continua, porque quanto mais eu reclamo, mais eu clamo por aquilo. E nós nos tornamos viciados em culpar e criticar os outros. E a gente fica se flagelando, a gente pega a nossa ferida e a gente fica lambendo a nossa ferida. E sabe que lamber a ferida também traz um benefício? Porque a gente não sai da zona de conforto, porque é mais fácil. É mais fácil eu culpar o meu pai e a minha mãe e ficar na minha zona de conforto. Isso me traz, porque a merda muitas vezes é bem quentinha, ela é aconchegante. Mas eu cansei disso, e há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu comecei a entender que só a espiritualidade não estava sendo suficiente para mim. Que Deus estava gritando no meu ouvido: procura um terapeuta, vai ler livro, vai assistir uma palestra, vai fazer alguma coisa pela tua vida, vai enfrentar os teus medos, para de ficar se fazendo de coitadinha e de burra e vai caçar alguma coisa melhor para tua vida. E eu sempre estava ouvindo isso. E eu fui. E eu fui atrás de um treinamento, eu fui atrás de um segundo treinamento, eu fui incansavelmente. E hoje eu estudo incansavelmente. Porque hoje eu já tenho 42 anos e por quase 40 anos eu fiquei lambendo as minhas feridas. E eu pergunto para você ainda está lambendo as tuas feridas? Para de lamber, para. Vai atrás, procura, porque é isso que Deus quer. Ele só faz por nós algo que a gente não consegue fazer. Eu ficava atrás de um milagre, me cura esse sentimento de incapacidade. Ele não vai curar se você não correr atrás. Se você não estudar, se você não lutar pelo que você deseja, se você não sonhar. E agora eu corro atrás do prejuízo, porque eu já tenho 42 anos e eu não tenho mais tempo. Eu tenho tempo, ainda a gente tem tempo com 50, com 60, mas não é igual uma pessoa que tem 20 anos. E uma das coisas que eu também gostaria de falar sobre isso, qual malefício de você continuar no quentinho, naquele lugar quentinho que eu acabei de falar, é que quando você tem esses problemas emocionais, quando você
só culpa os outros, quando você se vitimiza o tempo inteiro e você não reconhece que tudo está na tua vida, porque é importante estar na tua vida para você crescer, para você ser humilde, tudo que tá, como eu falei, eu louvo e agradeço e eu honro todos os desafios que eu estou enfrentando na empresa, que eu já enfrentei no lar, que eu enfrentei com meu marido, que eu enfrento com os meus filhos, eu agradeço, porque todos eles estão me lapidando. Todos eles. E se você não está agradecendo, não está te servindo para nada. Não está te servindo para nada tudo isso. Quando a gente só se vitimiza, a gente bloqueia o nosso propósito. A gente bloqueia aquela experiência incrível que a gente pode ter. Então a gente tem que agradecer o tempo inteiro, até pelas coisas ruins que aconteceram. Outro malefício de você ficar lambendo as tuas feridas, as tuas dores e reclamando e se vitimizando é porque tudo isso fica contido dentro do teu coração. E eu já ouvi falar de grandes pessoas, grandes líderes na área da saúde, que 90% das doenças vêm de cunho emocional. Então limpa esse lixo que está dentro de ti, assim como eu estou limpando. Saíram caminhões e caminhões de lixos, de dores que eu sentia, dores emocionais. Tira essa dor, porque meus irmãos, porque meu pai faleceu quando eu era criança, e aí eu tive que me virar sozinho, porque minha mãe me surrava, porque eu não tive atenção, porque são zilhões de lixos que a gente precisa limpar e se livrar. Se tudo que você enfrentou foi porque foi importante. Senão Deus não é Deus. Se você duvidar e se você reclamar das tuas frustrações, dos teus problemas, do que você passou, Deus não é o Deus. Mas Ele é Deus, Ele é um Deus que sabe exatamente aonde Ele vai colocar cada filho dele. Um Ele escolheu num lar destruído, outro Ele escolheu como filho de uma prostituta, outro Ele escolheu para uma família feliz e incrível. Para outro Ele... outra família que poderia fazer ele ser abusado. Então, a partir do momento que nós viemos para essa terra, a partir do momento que nós recebemos o presente do livre-arbítrio, tudo que acontece, Deus não vai ficar colocando a mão o tempo inteiro. Você acha que Deus não poderia resolver os problemas da África? Tantos filhos dele sofrendo e chorando de fome? Ele pode. Mas não é esse o propósito. Não é esse o propósito, porque a partir do momento que nós viemos para a Terra, a partir do momento que governantes escolhem não governar e sim dominar de forma radical e perversa, se ele até nisso ele não coloca a mão porque ele deixa, ele entende que nós estamos por conta a partir do momento que nós usamos nosso livre-arbítrio. Não é você, não é a tua vida que ele vai colocar a mão e vai tirar um problema que você pode resolver. A graça nos basta só naquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Tudo que nós fazemos por nós devemos fazer como se tudo dependesse de nós. E nós devemos orar como se tudo dependesse dele. Eu amo essa frase. Grava essa frase. Nós devemos fazer, trabalhar, estudar como se tudo dependesse de nós. E quando nós dobramos o nosso joelho, nós devemos colocar e depositar na nossa fé como se tudo dependesse dele. Então eu não quero um câncer para minha vida. Eu quase tive há 2 anos atrás. Eu estava com um nódulo no meu seio do tamanho de um limão. Poucos sabem dessa história. Só a minha família, ficou restrito à minha família. E foi muito sofrido, porque quando eu descobri, por ignorância, por não se amar, a ponto de não fazer um toque mensalmente, que nós mulheres sabemos que nós temos que fazer toque todo mês no nosso corpo, por não me amar o suficiente, nem isso eu fazia por mim. E aí quando eu descobri um nódulo, ele estava do tamanho de um limão. E aí foi aquele desespero, aquele corre-corre, e fazer biópsia, e fazer isso, e fazer aquilo. No final das contas, Deus foi tão misericordioso que deu tudo certo. Fiz a cirurgia, retirei o nódulo e hoje eu estou bem.
Mas quantas mais doenças eu ia colocar no meu corpo se eu não perdoasse de verdade? Ia gerar muito mais doenças. Será que hoje o que você tem, às vezes uma dor, a dor de cabeça que não passa, é um resfriado que não vai embora, é uma fibromialgia, será que não busca lá no fundo essas experiências? E a gente já vai falar como trabalhar, como curar isso. Se você não curar, você vai ser um transmissor desta doença. O que você escolhe hoje? Eu escolhi ressignificar tudo. Eu escolhi porque eu não quero mais. Todo ferido fere. Toda pessoa que tem feridas emocionais, ela fere. Ela fere as pessoas que estão à sua volta. Ela fere os seus amigos, ela fere o seu marido, ela fere seus filhos. E aí essa doença ela vai se perpetuando por gerações. Esse é o pior de todos. Esse vírus, essa bactéria. De qual? Da rejeição, da traição, do abandono, da injustiça. Isso aí tá ruminando dentro de você. Vamos eliminar isso? Eu consegui eliminar parte, tô conseguindo. Se eu tô hoje aqui nessa live, é porque eu tô conseguindo. A Débora é testemunha. Meses atrás ela fez um vídeo chorando, com a cara lavada, sem maquiagem, e falando nas redes sociais o quanto eu estava sofrendo, porque a partir do momento que eu ouvi a voz do Pai Celestial pedindo para mim, para falar sobre as minhas dores, as minhas feridas, contar a minha história, e eu não estava conseguindo. Eu estava chorando e chorando e chorando e só chorava, estava cada vez pior, porque me sentindo uma pessoa mais fracassada. Como que ele pediu algo para mim? Eu não sou capaz. Eu sempre cantei feliz da vida, que eu sou obediente, porque eu sou corajosa e eu faço isso. E cada vez que eu cantava que tinha uma frase que eu era corajosa, que eu era fiel, que eu era obediente, eu me sentia a pior mulher do mundo, porque eu não era capaz nem de abrir minha boca para falar. Por causa do meu problema com identidade, por conta do meu problema, todos os meus problemas que eu ainda tô me recuperando. E aí ela fez um vídeo corajosa, vendo a amiga dela, a irmã dela, passando por isso, por todo esse sofrimento. Ela fez um vídeo para provar para mim que se ela fez isso por mim, que eu teria que fazer, que eu ia conseguir. Depois, qualquer hora, eu vou postar esse vídeo, um pedaço dele. E ali eu ainda não tive coragem. E até que domingo passado eu tinha combinado com a minha tia de levar a minha avó para a igreja dela. A minha avó é da congregação cristã e ela tá com problema na visão, então ela não pode mais sozinha nem ficar durante o culto, né? E eu falei: vó, eu vou com a senhora e fico com a senhora no seu culto, mas ela sabe que eu sou de outra denominação. Então todo mundo estava assim: ai, mas a Deila é de outra. Eu falei: não existe para mim. Não existe. Para mim é um Deus só e Jesus Cristo, se lá eles vão falar de Jesus Cristo, eu vou. E faço questão de ir. E vó, se você quiser ir toda semana, eu te levo toda semana. E aí naquele sábado, no domingo passado, eu combinei para levar a minha avó com a minha tia. E ela ficou ruim, deu diarreia nela, ficou bem ruinzinha. E ela mandou uma mensagem. Eu perguntei: vó, já posso sair para te buscar? Mandei, né, mensagem. Minha avó tem quase 90 anos, 86 anos. É uma mulher incrível, corajosa. E é nessas mulheres que quando eu tinha muito medo, eu pensava nelas, nas minhas duas avós, que são grandes mulheres. E quando ela desmarcou, foi como se tivesse entrado algo dentro de mim. Não sei explicar. Porque o Senhor sabe o quanto eu estava orando para ter essa coragem, eu não estava tendo. E entrou algo dentro de mim e eu fiz a live da semana passada. Não foi nada premeditado, não tinha nada estudado, nada. E saiu. Por que eu tô falando isso de novo? Porque quando a gente vai buscando, eu fiz a minha parte. Qual era a minha parte? Era estudar, ler livro, fazer terapia, ressignificar, assistir palestra, orar, jejuar, ler muitas escrituras.
estar rodeada de boas pessoas, rodeado de bons treinadores, mas ainda assim não estava conseguindo. E aí eu falo para vocês, a graça desceu, porque veio a graça dele, desceu. Eu sei que vocês devem estar pensando, ai, que ridícula falar sobre isso, porque ela é uma pessoa bonita, é uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa... Mas eu não sei explicar para vocês, era algo que me travava a ponto de me deixar doente. Mas naquele domingo passado veio com força e veio uma coragem que não era de mim. Agora falando que eu tô sendo um espelho para vocês de como que eu tô conseguindo curar as minhas travas, eu sei que cada uma de vocês pode também fazer a diferença. Pode se curar e depois fazer a diferença na vida dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que vocês lideram. E aqui fala, agora eu vou entrar em alguns passos, né? Eu já falei mais, né, um pouco sobre como eu tenho buscado essa minha cura, mas em Salmos 147:3 fala o seguinte: nos traz a declaração acerca da cura interior. Ele fala o seguinte: só ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Só ele, que é o Salvador Jesus Cristo. Mas só ele faz quando a gente fez toda a nossa parte. Quando a gente já fez a nossa parte. Como eu estava buscando fazer a minha parte. E ainda faço, vou fazer incansavelmente. E aí entra com a graça dele. Para nós tirarmos as trevas de dentro de nós, que é a treva da reclamação, da incapacidade, do não posso, não consigo, não sou inteligente, que é um câncer dentro de nós, nós temos que ressignificar o nosso passado. Sabe o que é ressignificar o nosso passado? É voltar para aquela história de dor, voltar. Eu não sei vocês, mas eu aprendi lá atrás que coisas ruins a gente a gente esquece, a gente deleta, não fica voltando, não fica falando não. Às vezes não sempre. Quando existe um evento triste, a gente volta para aquele evento, a gente não volta para contar para as outras pessoas. A gente volta para entender ele. Como eu voltei para aquele evento que eu levei um tapa na cara do meu pai quando eu não consegui fazer a conta. Aos 8 anos. Eu voltei para aquele evento e eu percebi quantos anos ele tinha. Nossa, ele tinha essa idade. Como eu era com essa idade? Qual era a situação dele? Nossa, ele estava... Na época ele estava trabalhando, mas ele estava morando de favor na casa da minha avó. Até conseguir a gente voltar para nossa casa. Então, quando eu olho para essa história e eu percebo a idade, eu percebo que eu também não era uma criança fácil, com certeza. Então, quando eu olho para essa situação, eu ressignifico ela, eu dou um novo sentido para ela. Doeu, mas olha, eu não posso culpar ele não tinha recursos internos para lidar com aquela situação. E outra, aquela situação me tornou uma pessoa ferida, mas essa mulher ferida, ela se tornou mais humilde. Eu tive 2 reprovações. 2 reprovações. E eu lembro que hoje eu vejo, né? Eu sempre achava que eu era preguiçosa, que eu era burra. Mas hoje eu vejo pelos meus filhos. Os meus filhos eu tenho dificuldade de fazer eles estudarem. Eles não estudam. E eles tiram 9, 10. 9, 10. Mas eu não. Eu era 4, 5, 3, 4, 5, 6. Sempre raspando, sempre passava raspando. E eu ia reforçando cada vez mais aquela incapacidade, aquele sentimento de burrice. Eu não vou ler mesmo? Para que eu vou ler livro? Eu sou burra mesmo? Por que eu vou fazer? Eu não vou ser ninguém na vida mesmo. Né? Então, quantas vezes, né, que a gente acaba se boicotando? E eu lembro que eu me sentia sempre tão inferior, tão incapaz. Algo dentro de mim dizia que eu era... Sempre algo dentro de mim dizia que eu ia ser uma líder. Engraçado que dentro da sala de aula eu queria agitar, queria fazer, queria acontecer. Sempre estava envolvida com os esportes, sempre estava envolvida
com tudo que era diferente, eu sempre estava envolvida. Metade de mim dizia, tu é alguém importante. Outra metade dizia, tu não é nada. E muitos anos me arrastou isso que eu não era nada. Então a gente tem que limpar tudo isso, ressignificar tudo isso, limpar essas feridas, jogar fora, reciclar tudo isso. E como? Como a história que eu contei, vai para aquela história. A tua mãe e o teu pai deram o melhor deles dentro dos recursos que eles tinham. Se eles foram feridos na vida deles como filhos, eles são pais que ferem. E se você hoje que está me ouvindo, assim como eu, não buscou essa cura, você vai continuar ferindo os teus filhos. E vai se perpetuando essa doença. Tudo que nós precisamos fazer de novo, a gente tem que colocar o Salvador na frente. Porque quando a luz chega, as trevas fogem. As trevas somem. Toda treva é ausência de luz. Quando a gente coloca gratidão, amor, respeito, quando a gente honra os nossos pais, honra a hierarquia, isso é luz. E aí as trevas vão desaparecendo. Nós devemos tirar os lobos de dentro do alçapão. Obrigada, Josi, minha terapeuta, por ter me ajudado a tirar parte dos lobos. Com certeza ainda tem alguns, mas eu sou muito grato por ter saído alguns lá de dentro, algumas feridas terem sido curadas. O mais triste é que muitas vezes, dentro dessa nossa história, quando aconteceu algo muito grave também na minha adolescência, que talvez um dia eu conte lá na frente. E nessa história, quando eu fui tratar essa história com a minha terapeuta, eu me achava a pessoa mais terrível do mundo. E ela falou algo que me ajudou a ressignificar o que aconteceu, me ajudou a limpar tudo, toda a mágoa, toda a dor, toda a autopunição, porque muitas vezes não é só você que alguém que te maltratou. Muitas vezes nós nos maltratamos. E o mais triste é que muitas vezes nós nos tornamos os algozes da nossa própria história. E ficamos nos punindo e não nos perdoando. E uma das coisas mais lindas que tem, que foi há alguns anos, né? Existe aquele livro que eu tenho, o Magno botou o livro, eu ia mostrar o livro, ele veio e botou o livro como base do celular para gravar, mas é o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, né, que foi um dos que começaram a falar sobre isso alguns anos atrás. E ele traz coisas incríveis falando sobre isso, ele traz muitas chaves para a gente abrir muitas portas da nossa mente, né? Mas algumas delas, e que inclusive está dentro de um livro que eu li há uns anos atrás também, que deu uma outra virada de chave, que é Como Criar Crianças Inteligentes. Agora, pensando nisso, engraçado que eu consegui, na verdade, buscar a minha cura porque eu buscava ler muito sobre como criar crianças, criar filhos, né? E aí dentro desse livro, né, que é Como Criar Crianças Inteligentes, falava muito sobre que nós devemos reprogramar, né? Falava muito sobre isso, ir atrás de um evento traumático e ressignificar esse evento traumático. Falava muito sobre que nós não somos fadados ao nosso passado, né? Eu consigo reprogramar a minha mente, né? A programação neurolinguística, o que é a capacidade que o nosso cérebro tem, que nós temos de reprogramar o nosso cérebro, reprogramar para o sucesso, reprogramar para a alegria, reprogramar para tudo que a gente deseja na nossa mente. E aí como? Ah, Deila, mas como eu faço isso? Parece tão bobo, mas uma oração sincera, repetindo coisas boas a nosso respeito, abrindo o nosso coração, falando coisas que nós desejamos, isso já é o começo. Já é o começo de reprogramar a nossa mente. Falando, quando vem um pensamento negativo, você cancelar esse pensamento negativo, você repreender, não, eu não sou isso, eu sou inteligente, eu sou filha de Deus. Engraçado que quando nós somos a arte, e Deus
é o artista. Quando nós nos maltratamos, quando nós dizemos que nós não somos ninguém, nós estamos, sabe, fazendo o quê? Nós estamos riscando a arte. O que seria da arte mais... Hoje o quadro mais caro do mundo é o Salvador do Mundo, né? O quadro mais caro... Olha só que coincidência, gente. O quadro mais caro do mundo é de Leonardo da Vinci, o Salvador do Mundo. Mas o que seria esse quadro sem assinatura do autor? O que seria desse quadro? Nós somos um quadro. E quem assinou o nosso quadro? Foi Deus. Deus assinou o quadro. Quando nós maltratamos a obra, nós estamos maltratando o artista, nós estamos falando mal do artista. Nós temos assinatura, o nosso DNA é divino. Quando nós reconhecemos isso, isso faz parte da nossa cura. E nós repetimos isso para nós mesmos, que eu sou filha de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou amada de Deus, eu sou a obra mais incrível de Deus, eu sou única. E quanto mais nós repetimos isso, mais nós curamos a nossa alma. Quando nós repreendemos a nossa mente, quando a nossa mente vem e fala para nós, você não pode, você não é capaz, você não é digna, você é uma pecadora, né? Lá aos 17 anos, quando eu me abri para a espiritualidade, me vinha o tempo inteiro, você é uma pecadora, você não deve estar entre os santos, você não é merecedora de estar. E aí eu fui repreendendo todo e qualquer, lá sem entender, sem saber. E aí eu fui capaz de me sentir digna de estar dentro, né, de um convívio com pessoas que buscam cada dia ser melhores. Então repreenda esse pensamento negativo, se trate com amor. Eu aprendi uma grande lição com Augusto Cury, que eu amo de paixão, o Augusto Cury. Ele diz muito, ele fala muito sobre não maltrate a si mesmo. Como que você trata as outras pessoas? Com amor, com respeito, com carinho. E por que você se maltrata? Por que você não é piedosa com você mesmo? Por que você tem tanto desamor dentro do teu coração sobre você mesmo? Então se trate com amor, se trate com carinho. Outra pessoa incrível que eu amo, que é a Louise Hay, já é falecida, que ela também é uma mulher incrível que curou um câncer. Ela foi, na infância, ela foi estuprada e ela era uma dona de casa e sofria muito. E até que ela começou o processo de cura dela e ela passou a curar milhares de pessoas, inclusive eu. Quantas noites eu fui dormir chorando e ouvindo os áudios dela para reprogramar a minha mente. Noites e mais noites. Muitas noites. Então quando a gente passa a entender que nós somos amadas por Deus, que nós somos imagem e semelhança dele, a gente entra nesse processo de cura. Engraçado que, falando sobre as dores que a gente tem, quando a gente entra no processo de culpar as outras pessoas e se ressentir com alguém que faz algo para nós, né? Uma amiga foi lá e a gente soube que ela falou algo da gente que a gente não gostou, ou fez uma crítica para outra pessoa, a gente soube, e a gente fica ressentido, é algo que a gente tem que eliminar da nossa vida. A gente precisa entender que cada pessoa tem os seus traumas, tem as suas feridas, e que cada pessoa é única de acordo com as feridas e traumas também que passou. Muitas pessoas estão limpas. Quanto mais limpa você está de ferida, mais você se assemelha com Jesus Cristo. E ele não julgava ninguém, ele não criticava ninguém. E é incrível que essa capacidade que a gente tem de se curar, a gente perde o desejo de pecar, a gente perde o desejo de murmurar, a gente perde o desejo de criticar. Quanto mais você se torna parecida com o nosso mestre, mais a gente se eleva, mais a gente não tolera mais entrar em lugares que fazem isso, não toleramos mais estar no meio de pessoas que têm essa mentalidade. Eu falo que eu me afastei de muitas pessoas nesses 2 anos e meio. Pessoas que eram tóxicas, que corroíam o meu espírito.
E muitas vezes a gente precisa, até a gente se purificar, a gente precisa, porque a gente está num processo de aperfeiçoamento. E se você ainda não está 100% curado, e a gente anda com pessoas que são piores que nós muitas vezes, a gente volta para aquele processo. E a gente tem que focar em alcançar, né, se iluminar, né? E aí a gente acaba se afastando de algumas pessoas até se curar. Quando a gente se cura, quando a gente se torna uma pessoa melhor, mais parecida com o mestre, quando a gente se encontra numa situação dessa, quando a gente acaba sabendo, por exemplo, que alguém fez uma crítica, a gente não se importa mais. A gente perdoa automaticamente. Nada mais dói. A gente não se ressente mais, porque se ressentir é continuar sentindo várias vezes aquela dor. E isso passa. Então falo para vocês que hoje eu não tenho desejo mais de criticar ninguém, falar mal, ou se alguém fala mal de mim, sabe? Quando baixou essa graça, mais nada importa para mim. Se vão falar bem, se vão falar mal, se vão me criticar por estar fazendo, por exemplo, essas lives, não importa, porque agora o que importa, quando você recebe uma aprovação de Deus, só o que importa é Ele, mais ninguém. Aqui, para encerrar, que a gente está bem no final, eu gostaria de falar que nós possamos, quando nós curamos, nós temos o dever de propagar a cura. E é por isso que eu estou aqui. Eu não me sinto curada completamente. Eu me sinto num processo de cura. Mas quando nós estamos nesse processo, a gente deve isso a Deus, a ajudar a curar outras pessoas. A gente precisa se tornar o sal da terra, ser o sal da terra, ser a luz do mundo. É isso que Ele pede para nós. E muitos benefícios vêm para a nossa vida. A gente acaba se tornando mais forte, mais capaz, mais amado. A gente sente mais o amor de Deus. Quando a gente faz algo que Deus pede pra gente, a gente cada vez mais tem revelação para a nossa vida. E que nós possamos lembrar que nós somos o espelho daquele que nos criou. Que não é nenhum trauma, nenhuma ferida que não possa ser curada, possa ser limpa. Que cada um aqui possa jogar hoje água na sua ferida. Eu peço que cada um vá hoje para o seu quarto, que possa meditar na sua vida, pensar quais são as dores que você tem, quais são os objetivos que você deseja que ainda não alcançou e o porquê não alcançou. Se você buscar, você vai encontrar uma ferida. E se a tua mente não encontrar, dobra teu joelho e peça: Deus, quais são as feridas que eu tenho na minha alma que eu preciso limpar, que eu preciso curar, para conseguir me libertar dessas dores, dessas aflições, dessa depressão, dessa angústia. Pode ser físico, emocional, dessa estagnação espiritual. Muitas vezes a gente pode se encontrar numa estagnação espiritual que a gente não sente mais nada, não sente mais amor, não sente mais dor, numa insipidez. Então nós precisamos procurar isso. Procurar o que tem, cava fundo. Começa a mergulhar em águas mais profundas na tua vida. Peça a Ele que Ele vai te mostrar. Aos poucos Ele vai te mostrar que curas você precisa, quais são as feridas e onde está a cura para a tua vida. Quando a gente entra nesse processo, a gente não se preocupa mais com a nossa reputação. Antes eu pensava, que vão pensar de mim, meu pai? Vão falar. Eu falando na internet de Deus. Ai, que vergonha! Seria algo assim, totalmente inviável. Tanto que o meu projeto, ano passado, eu vou depois publicar para vocês mostrar, projeto saindo do papel. Estava para sair uma semana, fazer um lançamento do Guardião do Lar, e algo me travou. Porque eu não ia fazer aquilo que Deus queria. E eu sentia no meu coração, e eu parei. Porque eu estava em processo de cura. Saíram coisas, lobos de dentro do meu casamento, há poucos meses. Coisas, feridas que eu precisava curar dentro do meu casamento. Para depois colocar a minha cara na internet. Coisas que meu marido precisava falar comigo, coisas que eu precisava falar para ele. Vários lobos
E a gente precisa se libertar disso para a gente poder curar as outras pessoas. Essas feridas foram geradas em nós por um propósito e a gente precisa entender esses propósitos. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe lobo que não possa sair desse alçapão. Dependa de Deus diariamente que Ele vai te mostrar o caminho. E esse novo padrão de comportamento de depender de Deus para tudo é o que te vai direcionar para alcançar o teu propósito e você terminar a tua vida como um servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te louvarei. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu espero ouvir. É isso que eu espero ouvir. É isso que eu espero encontrar todos vocês lá em cima. Eu sei que Ele é capaz de curar todas as feridas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte, que vai valer a pena. Existe um esforço, e é um esforço grande que a gente tem que executar. Mas a dor de não fazer isso também é grande. Então escolha, use esse presente que Deus te deu, assim como eu tenho usado, para lavar as minhas feridas. Lave as tuas feridas e confie no teu Mestre, que tudo será revelado para ti. Ele, Deus, fez um rascunho da tua vida. Ele fez esse rascunho. Quando você veio para cá, você já veio com esse rascunho em mente. Busca Ele para Ele fazer lembrar você qual é o rascunho da tua vida e segue nesse projeto que Ele desenhou para ti. E aí tudo a gente vai alcançar, tudo a gente vai conseguir se livrar, ser mais feliz, ser mais pleno e ajudar a curar as outras pessoas. Obrigado, gente. Obrigado por ouvir ou estarem aqui comigo. Obrigado, espero que possa servir para alguma coisa essa live. E lembre-se que faça tudo como se não dependesse de Deus e ore para Ele como se tudo dependesse dele.